boa noite. Eu estou aqui com o elenco e também uma parte da equipe do curta A Passarela. No final dessa entrevista, vocês vão assistir ao trailer e agora vocês vão conhecer um pouquinho dos bastidores. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom, antes de tudo, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem para o pessoal aí de casa. Vamos começar pela Aline. Boa noite, todos e todas. Eu sou a Aline Capistrano. Queria agradecer a Tamara e ao canal 3 Arte pelo convite, por toda a organização, dedicação e cuidado com a equipe. Eu sou formada pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro e faço parte da Rabisco Filmes como assistente de direção. Agora você, Andressa. Boa noite, gente. Eu sou a Andressa Campos, sou atriz, sou mineira, mas moro no Rio já há 9 anos. Sou esse do tablado, sou tabladiana, fiz por 3 anos lá, participei com diversos craques lá, feras. E fui a convite desse trabalho incrível, participar com essa equipe da Rabisco maravilhosa. E obrigada, Tamara, pelo convite. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Felipe, pode se apresentar. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Felipe Fernandes, sou ator, sou carioca, residente no Rio de Janeiro, mas já morei em alguns estados, né? Morei em Minas Gerais, Espírito Santo, morei em alguns estados. A minha formação é na FAFI, Escola de Teatro, Música e Dança, que fica em Vitória, no Espírito Santo. Minha formação é no teatro. Depois eu fiz alguns cursos audiovisuais, onde eu me especializei nessa área de um pouquinho de cinema e tal. E hoje eu resido no Rio de Janeiro e conheci essa galera maravilhosa aí e tive a oportunidade de trabalhar junto. Gerciano, sua vez. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Gerciano Vieira, sou ator. Se formei na Escola de Teatro Felipe Martins. E foi um prazer estar trabalhando com essa galera aí, fui convidado. E graças a Deus a produção aprovou a gente para participar desse trabalho maravilhoso. Sei que foi muito intenso, que foi numa época de pandemia, mas a equipe maravilhosa, com maior paciência com a gente, graças a Deus tudo deu certo. E agradeço as 3 artes, as três artes pela oportunidade, e pela Tamara também pelo cuidado, pela paciência com a gente, porque para ver os horários tudo certinho, tá de parabéns, tá, Tamara? Pela gentileza também. E é isso aí, tamo junto. Vamos fazer uma perguntinha agora para a Aline. Aline, conta para o pessoal de casa qual que é a história do curta, né? Sobre o que ele fala, para eles poderem se inteirar mais. O filme A Passarela conta a história da Yasmin, que é uma mulher do interior de Paraná, que desde criança sonhou em ser modelo de passarela. Só que ela se agarrou com essa frustração do mercado da moda, entrando no mundo das drogas e da prostituição, onde ela tirava o seu sustento. E ela foi agenciada pelo Giovanni, que é um cafetão. E Yasmin, ela perdeu a vontade de viver. O filme fala sobre essa temática da vida dela. Entendi. E aí, agora eu vou perguntar para os 3 aqui. Como que foi para vocês, se vocês tiveram algum desafio durante o processo das gravações, conta para o pessoal de casa, né? Quais foram, se vocês tiveram, quais foram esses desafios? Pode ser a Andressa primeiro. Pode. Então, primeiro que a personagem Yasmin, ela traz uma bagagem muito forte, né? Ela é nova, porém ela já passou por muita coisa, já se frustrou num sonho que, quem sabe, parece que acabou a sua vida, né? Você não consegue segurar as pontas, você acha que é a última oportunidade da sua vida. E Yasmin foi nessa fraqueza
que pegaram ela, e aí ela se encontrou nas drogas. Então, assim, você se conectar com um personagem tão forte, com uma história tão forte e tão real, não foi fácil, assim. Foi leitura e também tentar sentir, porque cada um tem um sentimento, cada um passa por uma situação. Então, assim, não foi fácil. Trazer essa personagem pra dentro de mim, assim, foi bem difícil. A força dessa personagem, né? Exatamente. Ela traz uma força muito grande e representa muitas pessoas, né? Pós-pandemia, então, durante a pandemia, essa depressão foi uma coisa que se lastrou tão forte. Então, assim, é delicado, é um tema delicado, que tem que trazer com muita segurança e também com muita delicadeza. Então, assim, foi difícil, mas eu adorei, assim, fazer esse personagem pra minha vida, realmente. Maravilhoso. E você, Felipe? Qual foi? Conta os seus desafios. Bom, eu fiz o Giovanni, ele é um cafetão, meio que tem duas vidas, né? Uma travadinha, você. Ele... Oi? Deu uma travadinha no seu vídeo. A travadinha? É. Então, Giovanni, ele é um cara extremamente mau caráter, né? Ele finge ser uma coisa para a família, para os vizinhos, né? Para os seus parentes e tal, quando na verdade ele é outra. Ele se passa por um corretor de imóveis, onde ele tem uma imobiliária. Para quem conhece ele, acha que ele é desse ramo, mas na verdade ele é um cafetão que ele se aproveita de meninas que vêm tentar a sorte como modelos e tal, e ele acaba trazendo para o mundo da prostituição, e algumas vezes para elas aguentarem horas de trabalho nesse mundo de prostituição, que a gente sabe que é muito difícil, ele começa a fazer elas experimentarem drogas e tal, e com isso ele vai deixando elas na dependência, né? Elas vão se viciando nisso, e ele vê nisso uma oportunidade de prender aquelas meninas com ele para fazer o trabalho que ele quer que elas façam, em troca de dinheiro e droga. Então fica naquele ciclo. As meninas, para poderem ter cada vez mais, ele quer que elas trabalhem cada vez mais. E hoje em dia acontece muito isso, né, na realidade. Muitas meninas que querem ser modelo e vão para outros estados ou vão para fora do Brasil acreditando que vai conseguir aquilo que é a tão sonhada profissão, acaba caindo nesse mundo, né, de prostituição, de drogas e de outras coisas. E é um personagem difícil para você, bateu bem de frente, né? Ele foi bem difícil porque eu nunca tinha feito assim um vilão, né? Eu sempre faço mais mocinha, essa linha mais policial, soldado, mais assim essa linha, né? E para fazer esse cara mau caráter, eu tive algumas referências. No passado teve uma novela que se chamava Salve Jorge, que tinha umas meninas que iam para outros lugares, e eu me inspirei um pouco naqueles cafetões dessa novela, né? Só que nessa novela parecia que tinha muita violência, né? Já nesse filme a gente já não pegou muito nessa parte, não. Mas, assim, aquela frieza da forma com que os cafetões lidavam com as meninas, isso aí eu tentei absorver para o meu personagem. Entendeu? Eu me inspirei nessa parte da novela para poder usar isso no meu personagem. Legal. E você, Gerciano? Meu personagem foi Alexandre. Ele tinha uma filha, adolescente, divorciado, e ele tinha um hobby também, que ele gostava muito de desenhar, e ele passando pela passarela, como era o trajeto dele, né? E ele viu uma menina querendo se jogar da passarela, ele foi lá, conheceu ela, se apresentou, ela meio sem jeito. E sobre o meu personagem, foi um pouco difícil para mim, porque ao contrário do Felipe, eu nunca fiz o mocinho, sempre fiz o vilão da história. Então, para mim, assim,
ingerir ele. O diretor me deu, diretor e a produção, até a Aline mesmo nas nossas lives, eles foram ajudando a gente para me construir o personagem, porque estava com algumas dificuldades para entrar o Alexandre, e ele tem muita coisa parecida comigo. Eu tenho uma filha, eu sou vigilante, tudo. Graças a Deus só não sou divorciado, mas aí ele tem tudo de mim, mas só que o diretor queria algo mais. O Alexandre, que ele já tinha construído, ele foi me dando uma dica, fizemos uma live individual, ele foi me ajudando, aí ele solicitou alguns filmes, eu fiz como o Felipe também, fui fazer um laboratório de algumas coisas que a gente já assistimos, e graças a Deus eu consegui entrar nele para entender ele, entendeu? Porque ele era um cara meio na dele, ele era um cara tranquilo, calmo, diferente de tudo que eu fiz, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer um outro trabalho assim, sem ser ligado à marginalidade, ligado a alguma coisa. E esse filme está falando de tudo, mas ele não precisa mostrar, a intenção já faz acontecer aquilo que quando as pessoas vão assistir, isso. A intenção já imprime tudo para aquilo que a gente está até pensando na própria cena ali. É muito interessante esse esquema aí que o diretor e a produção construiu pra gente. Foi diferente, não precisou nem mostrar tanta coisa. O estado que você vê a Andressa e o Felipe, eles no desenrolar da conversa lá, já caminha para aquilo que a gente está pensando. Muito interessante. É diferente isso. E eles que começaram com a... do jeito que eles fizeram, então. Poxa, eu amei. Eu tô até emocionado aqui. Tô até nervoso. E é isso aí. Aline, fala pra gente como é que foi pra você trabalhar como assistente de direção no... Foi uma experiência intrigante e desafiadora, né? Foi meu primeiro filme de ficção. Antes eu tinha trabalhado em documentário. Toda a preparação boa parte da preparação da equipe foi feita online, mas não deixou de ser intensa. Para mim isso também foi um diferencial, pois antes só tinha trabalho presencial na preparação da equipe, preparação de curtas, e também o diretor ele nos deu liberdade para trabalhar da forma que nós sentíssemos melhor. Isso também foi algo que me deu a liberdade, né, de trabalhar mais, trabalhar mais feliz, trabalhar bem, trabalhar leve, a partir das diretrizes que ele passou pra gente. Legal. E eu queria saber de vocês três, o que vocês acharam, assim, como foi, tem alguma história de bastidores, assim, que vocês possam estar contando pra gente. Todo calor que a gente sentiu, né? Chegou um dia tão quente, Tamara. 50 graus. Eu acho que é um sol para cada um naquele dia. Então, assim, além da cena ser intensa, tensa, exaustiva, a gente tinha que entregar e tirar força de onde a gente nunca viu que tinha, que isso é arte, a gente tira força de onde a gente tem, a gente se redescobre, a gente se conhece. E lá dentro, a gente tava com o sol na cabeça, que a gente respirava e falava, a gente vai terminar, a gente vai conseguir, a gente tem que pegar a luz do dia. Que a última cena que era... né? Maquiagem, aquela maquiagem de repente. Não, toda hora, lá. Todo mundo fazia tudo, né? Todo mundo se ajudava. Então, aí vinha um negocinho, vinha outro negocinho, não, eu tenho que tirar, se não dá, vai sair na cena, meu Deus! Aí tirava e fazia. Tá tranquilo. Ele manchando assim a forma pode demonstrar, né, que tá... Nada tá gravando, gente. Nada acontecendo. Não tem sol aqui, tá tudo certo. Mas todo mundo se dedicando, todo mundo ali, entregue. E foi muito divertido. O telefone quebrou, eu tava na passarela. Eu tava tirar as fotos de antes de gravar, pelo menos aquela tete, nada, bate, com o negócio, o telefone tava rolando. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo dando certo, mas foi só assim, histórias engraçadas, né? Que como que a gente viu? As histórias que a gente guarda, né? Vira, né? Vira experiência de vida até, né? Exato. Até pra, de repente, vocês montarem outros personagens, esse também é válido, né? Exatamente.
Bastidores tem história. Com certeza. Os amigos contarem agora alguma coisa. E você, Felipe, tem alguma história que possa estar contando? Então, as histórias são bem parecidas, mas a gente pode acrescentar algumas coisinhas, né? Primeiro de tudo, eu queria parabenizar a equipe que, debaixo daquele sol quente, deixou tudo pronto pra gente, sem faltar nada. Não faltava água, não faltava refeição, não faltava nada, guarda-sol e tudo. E eu ficava com pena deles, coitado, porque eles corriam pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá, e tudo pra deixar prontinho pra gente só chegar e gravar. O público não imagina, né, gente? Só vê os atores e imagina o que tem por trás, né? Foi gravado lá no Parque União, né? Então o pessoal foi lá e conversou com os administradores da comunidade, pediu permissão, e o pessoal ficou lá acompanhando a gente com toda a segurança, tudo certinho. Agradecer também o pessoal do Parque União, gente boa pra caramba. E falar um pouquinho do calor. Foi bem assim, exaustivo, porque nós tivemos uma coisa tão grande em tão pouco. Um sol tão escaldante e Você congelou de novo. Então, voltando. Nós tivemos que entregar uma coisa tão grande em tão pouco tempo, né? Debaixo daquele sol escaldante, maquiagem derretendo, como você falou, e as cenas feitas dentro do carro, na gravação, era para ser como se o carro tivesse ligado com o ar-condicionado funcionando. Só que se o ar-condicionado estivesse funcionando, ia atrapalhar no áudio, né? Que estava na lapela, estava no boom lá dentro do carro. Então o carro tinha que estar desligado e sem ar-condicionado soprando, né? Porque ia aparecer o barulho do ar-condicionado no som. Então, e para ar-condicionado funcionar dentro do carro, o carro tem que estar o quê? Com as janelinhas fechadas, né? Então, a única janelinha daquele forno, um carro preto com janela fechada, e a única janelinha que estava aberta é por onde entrava a câmera para fazer, né, a minha parte, né, atirando para mim, e depois, quando mudava de lado, fechava a janela da Andressa e abria só a minha janela para poder filmar a parte da que a Andressa falava. E a gente ali derretendo e toda hora. Já estava 40 graus, não entrava nem vento ali naquela janelinha. Mas tudo pela arte, né? Foi gratificante pra caramba ter passado por isso tudo, entendeu? E eu passaria novamente, tranquilo, e com a Rabisco ou com qualquer outra produtora, porque o resultado final é muito satisfatório. E na hora né, Felipe? A gente tá ali naquele... tá preocupado com o texto e tá preocupado com as reações, né? De entregar no tempo certo, o time e tal, a gente até esquece um pouco do calor. Aí quando vê a maquiadora já tá com um paninho na nossa cara, não, toma até aquele susto, não tá... tá. Aí, como se não bastasse o calor dentro do carro, tem uma hora na cena que a Andressa sai, brava comigo, sai do lado dela, e depois eu saio atrás, a gente se encontra na frente do carro e a gente tem que meio que sentar no capô. E para sentar naquele capô quente. Lembra desse? E a cena era ali, né? Os dois sentados no capô conversando. E aquela tostadinha assim, ó, no bumbum. Aí o pessoal se virou, né? O pessoal deu uma resfriada lá, colocou um paninho. Aí a gente sentou em cima do paninho e falou, agora dá pra fazer. Aí fizemos legal, né, Aline? Vocês deram uma sacada assim de mestre. Teve até um momento que a gente colocou uma cadeira na frente do carro. Foi também. Lá que eles estavam sentando, porque... Sentados, Tava fervendo. Os dias estavam fervendo. A gente veio fazer dois palcos. E a parte engraçada era que... Então, pra sentar ali... Verdade. Nossa. Mas foi muito bom. E a parte engraçada que eu achei que a gente depois parou pra rir era a cena que a Andressa, né? Ela usava, a Jasmine usava, fazendo a cena dela ali na beira da avenida e os carros passando e vendo a Andressa chorando e carro querendo parar para ver o que tá acontecendo com essa menina, o que tá acontecendo. Depois tem a cena também, teve uma hora também na gravação que veio uma van e meio que, acho que pensou que ela estivesse dando sinal para a van parar
e a van deu uma parada e abriu a porta, como se ela fosse embarcar na van, e na verdade não era nada disso. Depois a van se tocou que era uma gravação e seguiu viagem. Depois teve a cena que a Andressa estava em cima da passarela, na hora que ela estava tipo, fazendo menção de que ia se jogar, e os carros que vinham debaixo da passarela, quando viam a menina lá, debruçada lá em cima, eles diminuíam a velocidade, né, para não passar em cima dela, caso ela... Tinha uns que desviavam, ia para o outro lado, ia para a direita, ia para a esquerda. Mas foi muito legal mesmo. Que bacana, essas histórias são sensacionais, né? Isso deve ter muito mais, né? Tem, muito mais. E você, Gerciano, tem alguma história pra gente? A história é que quando eu chegou a minha vez de eu gravar lá na passarela, né? Aí as senhoras de idade tava passando, que é um horário... pessoal vindo da praia, trabalho, aí os pessoal ficaram preocupados com a Andressa e me perguntavam: moço, você tá aí igual um retardado, não tá vendo a menina querendo pular dessa passarela não? Pelo amor de Deus, moço, tá repreendido. Elas começaram a falar, me dar um esporro, aí eu expliquei que era filmagem. Aí a menina: mãe, isso aí é uma filmagem. Ela: ai, meu filho, me desculpa. Poxa, porque a menina chorando, aí ela queria até ajudar lá. Aí depois a moça entendeu que era uma filmagem, foi muito legal, porque o estado que a Andressa buscou, e a gente via esmi nela até na hora de ir embora, que foi um negócio impressionante mesmo. Foi muito bem. Poxa, queria falar parabéns, Andressa. Parabéns, que o Felipe também. Pô, pelo amor de Deus, foi uma honra você também, trabalhar com você. Muito bacana. E foi falar da equipe, como o Felipe falou, foi a equipe extremamente maravilhosa, excelente, profissionais. E como o Felipe falou, não faltava água. Eu ficava lá só comendo vinha na minha tenda, tranquilo. E ele lá sofreu, porque eles começaram a trabalhar primeiro que eu. E o negócio lá tava sério lá com eles lá. E eu tava lá só conversando com o pessoal lá da associação. Como o Felipe mencionou, que eles deram bastante apoio pra galera. O presidente da associação também, o Beto, depois quando ele teve tempo, ele foi lá, acompanhou também, deu toda a estrutura, produção também excelente. E eu já trabalhei em produção aí que era até, poxa, não foi legal. E a gente, com eles, com um pouco que eles nos serviu, foi grande pra gente. E foi uma estrutura impressionante. Isso daí eu vou levar pra vida inteira. E é a oportunidade, né, de fazer um personagem tão diferente. E é só isso, sabe? Aline, conta pra gente como é que foi trabalhar com os três. Então, de primeira, os três são super talentosos. A Andressa é uma mulher que ela é super observadora e perfeccionista. Isso assim, ela observava, respirava, voltava. Teve vários empecilhos, não empecilhos, né? Mas no dia estava muito quente, um sol para cada um. E ela ia e voltava, respirava. E teve cenas que teve uma cena tão forte que ela demorou a voltar. Eu abracei a Andressa e falei assim: meu Deus. E as pessoas no Parque Neo começaram a acompanhar todo esse movimento. Nós estávamos fazendo da cena. Pelo amor de Deus, segura essa menina. Então, assim, foi um momento que eu falei: nossa, a gente chegou no ponto que realmente a gente quer que as pessoas tenham a sensação, né? Que realmente ela tá num desespero, que ela tá precisando de ajuda. Isso foi muito gratificante, né? O Felipe é um profissional super centrado e focado. Para mim foi impressionante como ele sabia exatamente o que devia fazer e quando fazer. Às vezes eu ficava olhando, parecia que ela não repete, porque ele ia e voltava exatamente com o mesmo passo e melhorava só aquele detalhe que o diretor apontava. Então, assim, para ver o quanto ele é focado, centrado e estava pensando no melhor a fazer, no melhor a passar para o telespectador. O Gerciano já tem uma história muito interessante, porque a primeira vez que eu vi o portfólio do Gerciano, eu falei com o Clemente. Clemente, é ele.
Aí teve uma votação entre a equipe, tivemos uma reunião. Aí o Clemente, mas você conhece ele? Ele já trabalhou com ele em algum momento? Falei, não, mas eu não sei. Eu olhei, consegui visualizar o personagem nele. Além dele ser um ator também, que é super estudioso e carismático. Não tem quem fique do lado do Gerciano que não ria, que não cai na gargalhada, porque ele é essa pessoa que traz um ar leve, assim, porque o ambiente, as cenas que nós estávamos fazendo eram cenas muito pesadas, então, assim, teve momentos que a própria equipe, né, sentiu aquele momento de parar na hora do almoço, que a gente já estava, além de cansado, com fome no sol, a gente também estava tendo essa necessidade, né, de dar um descanso pro nosso mental, assim. Acho que isso foi essencial. E também tem pessoas, os três, assim, são pessoas que trouxe pro nosso curta o sentimento que a gente queria, né. Eu acho que durante mesmo a pré-produção a gente já teve esse sentimento, durante a preparação da equipe. Quando eu não pude, teve uma preparação de equipe que foi presencial, eu não estava, mas eu acompanhei online pelos vídeos e eu falei, cara, é esse sentimento que a gente quer passar, é isso que a gente quer colocar no telespectador, é isso que a gente quer colocar na tela, no telão. Então, assim, acho que os três eu não tenho nada a falar, sabe, só elogiar. E também toda a educação deles, né, a ética, né, pontualidade, então isso é algo que tem que ser levado em conta e tem que ser falado. Obrigado, Aline. Felipe e Gerciano. Obrigado. Queria saber como é que foi a criação dos personagens de vocês. Como foi a criação? Assim, a minha criação eu baseei em alguns personagens, mas exato foi o personagem da Graça Fera, Graça Secreta, então ali. Foi assim, porque a história da gente já vem com uma menina que quer ser modelo, então já encaixou perfeitamente, se frustrou, acabou entrando com as drogas, prostituindo, então, tipo, falei, gente, é isso. E eu achei tão incrível aquele papel, ele me trouxe tanta ansiedade no momento que eu vi a cena, o coração disparando, eu falei, eu preciso passar isso para as pessoas, eu quero que eles sintam aquela apreensão comigo, sintam alívio comigo, chore. Eu preciso passar isso. Eu quero isso. Então eu vi bastante cena dela. Vi bastante coisa que ela também se inspirou. Eu busquei também ali sobre relatos de pessoas com depressão, como é sempre, momentos. Porque, como eu disse, é um assunto muito delicado, né? Então a gente tem que saber trazer, passar. Então eu não queria errar. Como a gente disse, eu sou muito perfeccionista, assim. Fico cobrando muito isso, eu não dava mas eu preciso passar isso, eu não quero que isso chegue nas pessoas, eu preciso que eles sintam isso. Então cheguei no ponto, eu estava sentindo tão bem a personagem, que a gente fez a oração de elenco, os vídeos, a gente fez essa única superficial, que já deu para sentir, sabe, que não foi preciso passar isso. E lendo bastante, vendo os vídeos, como eu disse, né, mas essa personagem da Grazi, assim, me abriu bastante portas, assim, sabe, por ela, assim, tá vários caminhos, consegui chegar na Yasmin, na passarela, e eu fiquei muito contente, muito feliz, muito grata, e é isso. E você, Felipe, como foi a sua criação? Então, a minha criação para fazer esse cara virar esse cafajeste foi bem aquilo que eu falei, logo no início, eu fiquei procurando alguma referência. E aí eu lembrei que teve uma novela que se chamava Salve Jorge, né, que tinha uma parte da novela que tinha umas meninas que ficavam presas fora do Brasil, se prostituindo, mas que quando elas saíram do Brasil, foi uma promessa de trabalho como modelo, né, nessa novela abordava esse tema. E eu falei assim, é isso aí que eu tenho que trazer para esse personagem. Aí eu comecei a ver essas cenas novamente, buscava na internet, no YouTube, né, essas cenas. E aí eu via que tinha um personagem lá, e ele era feito até pelo Garibe, eu não lembro o nome do personagem, mas era feito pelo ator, o Garibe. E ele era, tipo, muito rude com as meninas, e
esse cara batia, ele oferecia drogas e tal. Aí eu falei assim, ó, é essa pegada aí que eu tenho que fazer, mas tirando a parte de bater. Mas essa parte de aliciar as meninas sem droga. Só que o Giovanni, ele tem uma outra vida que, para a família dele, ele é um santo, ele é um pai exemplar, ele é um marido exemplar, ele é um vizinho, ele é um filho exemplar. No bairro onde ele mora, todo mundo gosta dele, ele vai em igreja e tal. E todo mundo acredita que ele é um corretor de imóveis de sucesso. Ele trabalha no centro com um escritório, realmente existe esse escritório. A gente não passou essas cenas, né, mas assim, para montar o personagem, a gente estudou isso, e ele tem um escritório de imóveis, né, de uma imobiliária, e que, na verdade, ele não trabalha naquele escritório, ele tem um termas no centro, onde ele pega essas meninas que vieram tentar a vida como modelo, como atrizes, e começa a agenciar essas meninas no início com colocar ela para fazer presença em festa, depois dessa presença começa a apresentar alguns empresários amigos dele, aí começa a oferecer para elas acompanhar esses empresários, aí ele com esses empresários para motéis ou para viagens, para poder fazer sexo, e ele querendo cada vez mais ganhar dinheiro com isso. E dentro dessas meninas tem as que mais são solicitadas, e a mais solicitada de todas é a Yasmin. Então a Yasmin é como se fosse a preferida dele, aquela que ele tem todo o cuidado, que ele é rígido, ele é enérgico, ele briga com ela, ele discute, mas ele tem um pezinho atrás, ele sabe até onde ele pode chegar para ele não perder ela, para ela não abandonar ele. Mas uma forma que ele tem para segurar ela é oferecendo a droga, né? Então eu quis tocar nesse assunto com bastante cuidado. E o tema esse tema que a gente abordou, que a gente falava de droga, a gente não falava no nome da droga, a gente falava ração, porque isso foi essa história, ela foi tirada, como o Serginho Clemente, ele tirou, né, e adaptou de uma fábula que se chamava A Raposa, o Cão e o Corvo, né? E a raposa, depois que ela conheceu a comida, né, que o cão ofereceu para ela, e ela não quis mais saber de caçar, de ir em busca do que ela sonhava para a vida dela, ela queria só o fácil que estava ali, né, que era a ração que o cão ofereceu. E começou a sofrer, e depois ela ia se jogar, e quando aparece um corvo voando, pousou bem ali do lugar onde ela ia se jogar, do alto de uma montanha, e começou a falar para ela que para ela largar aquela vida e tal. Aí ele oferece umas frutas, aí frutas silvestres, aí a raposa viu que a vida dela, né, não era aquilo ali que o cão estava oferecendo para ela, que era a vida na floresta. E aí o Serginho pegou isso, deu uma roupagem, transformou no curta, e deu nome aos personagens, né? Que o cão é Giovanni, a raposa é Yasmin, e o corvo é o Gerciano. E eu sou o cão da parada. Então eu mencionava várias vezes que eu não tinha ração para ela no momento, que a ração que eu tinha não é a que ela esperava, e quando eu precisava sair para encontrar com os traficantes para poder pegar a droga, eu falava que eu ia encontrar com a cachorrada. Então, a pessoa que já leu essa fábula facilmente se identifica, né? A fábula, vê a semelhança da fábula com o curta. Quem já leu essa fábula, fala assim, poxa, isso está aparecendo alguma coisa que eu já li, né? E realmente, no dia da apresentação da Premiere, teve pessoas que reconheceram. E depois comentaram comigo, pô, cara, eu já li essa história quando eu era menor, e eu identifiquei. É exatamente a fábula. Aí eu falei, pô, que legal que ficou bom, que a gente conseguiu passar isso aí em forma. A mensagem em forma de uma coisa que a gente vive tão atual, né? Que é de modelos, cantores e cantoras, atrizes e atores. A gente, às vezes, tem algumas dessas oportunidades, né? De a gente poder veredar por esses caminhos que não são legais. São
até às vezes mais fáceis, né? Mas a gente tendo a cabeça no lugar, a gente consegue resistir e ir da forma de um caminho mais longo, mais às vezes mais duro, mas de forma limpa, né? Então a gente quis meio que passar isso aí também. Certo? E você, Gerciano, como foi para você? Tá mutado. Tá mutado. Para mim foi, perdão, para mim foi um pouco difícil porque eu tive que me desconstruir, porque o Alexandre, ele tem muita coisa de mim, como eu tinha falado no início, e aquilo dali eu tive que desconstruir. O diretor estava conversando comigo em algumas lives que a gente fez, e a produção também estava me ajudando também nas lives, e aí o que eu fiz? Eu tive que me desconstruir para mim montar o Alexandre que ele queria. Aí ele solicitou alguns filmes para mim, algumas coisas eu trouxe também, e a gente foi encaixando, foi indo. Aí depois ele falou que, dependendo do conforme for o horário, de repente ia cortar algumas coisas, mas que ia dar tudo certo. Aí ele foi me explicando, eu fui montando o meu Alexandre, porque ele tinha muita coisa de mim, só que ele tinha algumas coisas que eu tinha que trazer para me vivenciar ele. Porque como que eu ia pousar, chegar do lado da Andressa sem, assim, com o meu Alexandre? Eu tinha que criar um para me chegar, porque ela estava à beira da morte, então eu não podia chegar com o meu sentimento, eu tinha que chegar como um Alexandre. Então, para mim chegar como Alexandre do lado dela, sem poder assustar ela, eu tinha que ter uma delicadeza para me chegar, não dar um susto nela, que ela poderia cair lá embaixo e aí ia acabar o filme. Aí eu fiquei brincando, aí foi tudo, graças a Deus deu tudo certo, e foi muito bacana essa experiência aí, incrível. Agora, para a gente dar uma finalizada aqui, o curta trabalhou com temas fortes, como vocês já falaram durante a entrevista, e eu queria que vocês usassem uma palavra para mostrar o que vocês sentiram durante esse trabalho com curta, né, o processo, que nem a gente falou do processo de criação, os bastidores, uma palavra para demonstrar cada um, assim. Pode começar, Lídia. Eu pensei várias palavras para falar. Falar sobre o tema de depressão, tentativa de suicídio, prostituição, oferência de drogas. Primeiramente, a gente está falando sobre saúde. Saúde mental. E ela deve ser tratada como tal. Posso falar mais? Pode. Então, assim, o uso de substâncias químicas ele é um risco ao fator de uma pessoa suicida, né? Então, assim, eu peguei um dado aqui da OMS que fala que 800 mil pessoas suicidam a cada 40 segundos. E 10 casos, 4 envolvem pessoas com drogas. Seu microfone, rapidinho. E a cada 10 casos, quase 4 envolvem o uso de drogas, né? Infelizmente, hoje nós temos no Brasil... felizmente, nós temos hoje os Centros de Atenção Psicossocial, álcool e drogas, né, o CAPS-AD, que atende essas pessoas de forma humanizada, né? Tentando reduzir os riscos à saúde dessas pessoas. A Yasmin, infelizmente, ela teve dificuldade de lidar com a frustração dela. Ela estava sozinha, num vício, tinha questão de se manter economicamente no estado, e a predisposição também à violência sexual, né? Então, é importante pensar, né, os serviços, né, que estão predispostos às pessoas, né? O CAPS, ele é interligado da rede do SUS, então, assim, a gente não sabe quem são as pessoas que vão alcançar essa live, né? Mas para elas terem um direcionamento para ajudar as pessoas que estão na mesma situação da Yasmin, ou que estão com pensamentos suicidas, ou que usam álcool, drogas.
e entender que essa é uma questão de Pode saúde. falar, você, Felipe. Então, quando se toca no assunto de depressão, dependência química e essas coisas, né? Prostituição, é um assunto muito delicado, né? Quem de nós não tem um conhecido que já passou por isso ou está passando por isso, né? Eu acho que a droga, principalmente, é muito fácil, né? A droga você encontra ela hoje em dia num colégio, numa escola, ou no seu trabalho, ou no seu lazer. E é muito fácil encontrar droga. Tem amigos que passam por isso e a todo momento eu vejo gente que entra nesse mundo, que é tão fácil de entrar, mas é tão difícil de sair, né? A porta de entrada é tão grande, mas a porta de saída da dependência, né? É pequenininha. Tem gente que consegue usar de forma que não atrapalha em nada. Já tem uns que quanto mais usam, mais querem. E tipo, a oferta é muito grande. Se eu descer aqui embaixo do meu prédio, tem gente que vende. No meu caminho, quando eu vou para o trabalho, tem gente que vende. Quando eu saio à noite, tem gente que vende, né? E esse mundo está muito tomado de pessoas que estão se aproveitando, né? De certa forma desse comércio para poder se dar bem. E a prostituição também, eu acho assim, esse mundo às vezes por necessidade, porque não tem o que comer, está desempregado, não tem outra fonte de renda, e às vezes no desespero pensa assim, vou fazer uma vez só para conseguir um dinheirinho, consigo comprar aquilo ali, eu pago esse mês de aluguel, ou eu consigo fazer a compra do mês, eu pago a escola do meu filho, eu compro o remédio para minha mãe, para o meu pai, e depois não vou fazer mais. Aí depois de um certo tempo ela precisa novamente, aí ela vai lembrar, naquela vez eu fiz só uma vez, e deu certo, depois eu não fiz mais, vou fazer só mais uma vez novamente, aí faz de novo. Aí depois vai vendo que é fácil, né? Então começa a ficar nesse mundo de prostituição direto, pela facilidade de ganhar dinheiro. Só que lá no subconsciente a pessoa, às vezes, ela fica envergonhada, né? Às vezes a pessoa não se aceita, ou às vezes ela precisa de fazer muitas vezes para poder levantar aquele dinheiro que ela está precisando, e às vezes ela não tem resistência física e começa a usar droga para poder, porque quando ela está drogada, ela não vai ter tanto arrependimento, não vai desistir tão fácil, ou às vezes não vai se cansar tão rápido como se ela tivesse de cara limpa. Então às vezes a mesma coisa drogar, vou usar droga só quando eu for fazer esse tipo de trabalho, mas aí começa a fazer trabalho todo dia, então todo dia ela vai se drogar, aí que começa, né? E depois vem a depressão, né? Depressão, acho que hoje em dia é uma das paradas que mais se fala, né? Hoje no mundo, que é a depressão. Eu tive uma ex-namorada que ela passou por isso, foi uma barra, e as pessoas que nunca passaram por isso, às vezes elas acham que é besteira, isso é frescura, é besteira, mas o que passa dentro da pessoa, ou as pessoas que estão próximas a quem está passando por uma depressão, é que vê que realmente é um monstro muito grande que a pessoa tem que lutar, entendeu? Tem muita gente ainda que acha que depressão não é doença, né? Então... E juntando essas três coisas, então, como a Yasmin estava passando, que era depressão... Exatamente. É muito difícil. Então, isso aí, esse curta, ele meio que serviu de alerta também. A Yasmin, do início até o fim do filme, ela demonstra que ela não está satisfeita com aquilo ali, ela quer parar, mas ela não consegue. Se ela conseguisse ir para uma clínica de reabilitação e tal, conseguisse um emprego em outra área, ou conseguisse até a ser modelo, né? Porque ela saiu lá do estado dela, no Paraná, querendo brilhar nas passarelas e não termina sendo uma passarela, mas outro tipo de passarela.
cometer um suicídio para acabar com aquilo tudo que ela estava sentindo. E é muito triste. Então esse curta meio que serve de alerta, né? Para as pessoas poderem parar um pouco e pensar nisso tudo que a gente tentou passar. Que acredito que muita gente absorveu. E você, fala pra gente. Eu? Pode ser você. Falar sobre esse assunto, abordar, eu fico até um pouco emocionado, porque eu moro aqui na comunidade do Morro da Formiga, e essas situações não é comum, dentro das comunidades, não é como um pano de fundo, como a mídia relata, que muitas das vezes até familiares, gente que não conhece de fato o perigo causado pelas drogas, o que de fato também é causado porque também, por exemplo, o álcool também, ele ainda consegue, ainda até o dia de hoje, dentro da comunidade, assim, bem mais perigoso do que também até as drogas, porque as pessoas começam a usar o álcool precoce, cedo, e também um abismo, ele leva o outro abismo, né? Porque, inclusive, a cunhada do primo da minha esposa, ela está passando por um processo terrível com as drogas, e quando ela foi falar comigo semana passada, acho que foi semana passada, a gente conversamos, batemos um papo, eu até um pouco assim emocionado de lembrar, porque a gente trocou uma ideia, né? E eu estava conversando com o primo da minha esposa sobre o curta que estava relatando algo tão sério, né? E abordando um tema tão assim que precisa ser conversado, discutido, né? Sobre essas coisas, porque eles inventam tanta coisa que depois eles largam de mão, constrói tanta coisa, os governadores, os pessoal da caneta azul, mas eles que têm o poder da caneta, eles poderiam tentar, assim, com mais delicadeza, com mais cuidado sobre essa situação, porque eu estava conversando com ela e falando com ele também, falei, poxa, eu gravei um curta, aí ele falou, poxa, cara, tu tá até um pouco meio emocionado, porque ele sabe, como a Aline mencionou, sou um cara alegre, mas quando foi abordado acerca disso, e a Andressa fez isso tão bem, tão natural, tão gostoso de ver, Felipe também, e como até a Aline falou, que teve um momento lá que ela não conseguiu nem voltar direito, de tão bem que ela fez, e foi uma coisa muito, assim, muito intensa, muito, assim, não sei nem o que falar, e ela chegou para mim e falou, Gessiano, eu não roubo nada, já vendi algumas coisas da minha casa, tô até um pouco emocionado, porque ela falou que eu não roubo nada da minha casa, já peguei algumas coisas da minha mãe, mas assim, se me dá R$2, tá? R$2, Andressa, R$2, Aline, R$2, filho. Ela falou que ela deixa alguém usar o corpo dela. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que eu espero que essa live chegue em alguém que pode ajudar essas pessoas. Eu conheço um pastor que é amigo meu, tem levado algumas pessoas para lá, levei meu primo, ele já voltou, tá bem. Meu outro primo ficou lá 2 anos, voltou, mas tem gente que não aguenta, quer voltar, igual eu expliquei para ela, você vai ficar esse tempo lá sem ver tua filha, que ela tem 2 filhos, tu vai ficar sem ver tua filha. Aí ela me perguntou, por que isso? Eu falei, porque se você falar com a tua filha no telefone, você vai voltar na hora, você vai pedir para voltar, e lá, se você quiser voltar, você vai ter que vir embora, ele te traz de carro, sem problema nenhum, porque te prender lá, ele não vai poder te prender, entendeu? E tem aquelas pessoas que às vezes vai e volta, e por ir várias vezes e não conseguir, acaba se entregando, fica com vergonha de tentar novamente, porque não tem nenhum outro órgão que o governo ajuda. Eles falam que vai fazer alguma coisa lá na Cracolândia de
de São Paulo, mas se eles não começam daqui, que é pequena, porque aqui para comparado da Cracolândia de São Paulo, e essa droga que inventaram agora, lá, essa tal de K9 que está em São Paulo, que está estragando tudo lá, porque as pessoas têm um conhecimento de fazer tanta coisa boa, né? Podia fazer um remédio, alguma coisa que... Um remédio até para, como o Felipe mencionou aí, um remédio para uma pessoa que tem depressão, que muita gente pensa que é brincadeira. Ah, isso aí é vergonha na cara. Ah, isso aí ela tá de palhaçada. E a personagem da Andressa fazendo um personagem, assim, muito do nosso convívio, né? Que muita gente acha que a dependência é brincadeira, porque uma coisa, igual o primo da minha esposa falou assim, não, Gessena, ela vai ficar lá 3 meses e volta. Eu falei, rapaz, a situação da Gia é tão séria que eu não posso te dar uma data para ela voltar, rapaz. Ela não consegue ficar sem dinheiro, e ela faz o que for preciso por causa do dinheiro. Entendeu? Pra tu ver que quando você assiste o curta, a Yasmin, que a nossa querida Andressa fez, ela não conseguia ir embora. Ela não conseguia se desprender do Giovanni. Ela não conseguia. Entendeu? Ela ficava o tempo todo na mão do Giovanni. Quando a Andressa entrou dentro do carro, o Felipe andou até começar a cena deles, eu não via mais a Andressa. Entendeu? Eu vi a Esme, eu vi a Gi, eu vi umas amigas minhas, a Aline, eu vi um montão de outras amigas minhas que tá passando pela nossa situação até hoje. Entendeu? E é muito triste isso. E eu tomara que essa, como a nossa querida Aline mencionou, né? Nós não sabemos onde que essa live pode chegar. Tomara que chegue em umas pessoas que tenham conhecimento do fato e queira ajudar as pessoas, que sempre tem alguém que tá passando por isso, né, Tatá? Então, para mim, assim, até para mim, peço perdão vocês, meus queridos amigos, por abordar isso. Eu que sou um cara alegre, feliz, graças a Deus, mas quando se aborda de uma situação tão séria, eu várias vezes, eu conversando com o Caetano e o Cariri lá, esperando a minha cena, eu me emocionava com a situação da Andressa, ela chorando lá, porque não era mais a Andressa, era a Yasmin, a Aline também foi lá, deu um abraço nela, foi umas coisas emocionantes que eu vou levar para a vida toda, a disposição da Aline de abraçar a Andressa, de pegar ela para si, aquilo dali foi uma coisa que eu vou levar para a vida toda, essa ajuda, esse comprometimento, ainda que ela viu que a Andressa buscou aquilo que ela queria, mas ela, ao mesmo tempo, ela preocupada, né, com a menina, com o cuidado, com esse carinho. Então, Aline, parabéns pela tua colaboração, pelo teu amor com a gente, e é só isso aí. Perdoa aí, gente, pelo tempo aí. Estou um pouco emocionado aqui. Não, são temas que mexem com a gente, realmente, não são fáceis de abordar, né? E vocês, com certeza, souberam da melhor forma possível estar abordando isso, né? E você, Andressa, fala um pouquinho pra gente. Quando eu quero a palavra, eu quero finalizar, Tamara, essa entrevista é força. E foi a palavra que fez todo sentido para mim, nessa curta. Como eu tinha te falado, eu falei um pouco mais cedo, aquele força de eu não sabia que eu tinha. Então, as pessoas têm que ter essa força, sabe? Encontrar dentro de si, que seja pequenininho, mas você sente prazer, você sente alegria, alguma coisa. Então, essa garra, essa alegria que te traz, esse prazer que te traz, vai ser mínimo que for, que vai ser super significante na sua vida, sabe? Vai te trazer para um lugar, vai te trazer de volta para você. Ai, fala mais da fé. Não, essa pessoa não tem fé. Não é isso. É só a pessoa buscar, sabe? Que tá. E como eles falaram, essa live cheia de muitas pessoas que sentem se abraçadas, acolhidas, e sabe que tem pessoas que entendem o que ela está passando, que vai abraçar, que vai conversar. Eu acho que uma conversa salva vidas, isso é necessário. O outro saber que o outro entende, sabe? Isso é muito importante. Então a gente
eu trago esse assunto nesse curta, espero que alcance muitos corações, sabe? Entendendo que a gente tá junto nessa e ninguém tá sozinho, sabe? Sejam fortes e a força vai somente excelência, não fazer buscar aquela felicidade vai te restaurar. Gente, e você tá maravilhosa. Tem que agradecer, vocês foram maravilhosos. Eu vou pedir para cada um falar onde que o público pode conseguir seguir vocês, dar continuidade, né? Porque vocês não vão parar depois da passarela, né? Vai dar continuidade. Foi só a passarela mesmo, vocês. Isso. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram é beta.campus, isso 2S, e campus 2S também para não perder o charme. Me acompanhem lá, para vocês verem todo o material, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, e estão seguindo, estão indo. Vamos, Pode falar, Felipe. Onde que a gente acha? Então, gente, meu Instagram, para quem quer me acompanhar, me seguir, né? É Felipe AC Fernandes. No meio tem AC. É porque meu nome completo é Felipe Assis Cavalcante Fernandes. Então, é Felipe AC Fernandes. E Facebook é Felipe Fernandes. Quem quiser dar um oizinho lá, sempre que eu puder, eu respondo, tá? E você, Aline, onde que a gente consegue te ver? Meu Instagram é Aline Capes. Aline Capes de Capistrano. Legal. E você, Gerciano? O meu é Gerciano Vieira. No Facebook também, Gerciano Vieira. Normal. Tá certo. E quem produziu tudo isso foi a Rabisco Filmes, né? Que deixa eu aqui ver a colinha, né? Eles estão tem site, tem o Instagram deles, o Facebook, o LinkedIn e um canal no YouTube também, que é Rabisco Filmes Oficial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tanto o link dos canais da Rabisco Filmes quanto o link das redes sociais dessa equipe maravilhosa que vocês estão vendo aqui. E foi maravilhoso esse bate-papo, né? Eu gostei muito do carinho de vocês, a receptividade. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos também. E tem alguma coisa que vocês queiram falar para o público? Agradecer mesmo. E vá. Arte viva. Agradecer a todo mundo, né? Todo mundo que assistiu o nosso filme. Quem não assistiu, espero que assistam, né? E acompanhem, né? Nossas redes sociais, as redes sociais da nossa produtora. E além da passarela, né? A Rabisco, ela produz inúmeras coisas, gente. Quem quiser acompanhar outros filmes comerciais, publicidade e também documentários, né, Aline? Vai lá na Rabisco e vai ficar por dentro de tudo. Nas redes sociais. Isso. É só seguir lá. Quem quiser lá dar uma rabiscada. Desculpa, pode falar. Agradecer também a Tamara, das Três Artes. Quem gostar, siga a gente. Logo, logo o filme vai estar numa plataforma de streaming. Então, acompanhe a gente lá no Insta do Rabisco, no site. Dê sua opinião. Estamos abertos e dispostos também a produzir outros trabalhos. E é isso. Obrigada. Gente, obrigado, Tamara. Um abraço. Obrigado, gente. Gente, essa foi a primeira entrevista sobre o curta A Passarela. Vamos ter uma próxima entrevista, parte 2. A Aline vai estar com a gente novamente. Mas agora, isso. Né, fiquem com o trailer, como eu tinha falado que vocês vão acompanhar agora. Beijo, pessoal! Beijo. Mas uma hora ela vai chegar. E quando chegar, eu passo a minha parte, assim, pago o que me deve.
hoje, vamos combinar? Faz o melhor que você puder pra pagar o melhor que eu faço pros seus clientes, cara.